pessoal, tudo bem? Hoje é uma daquelas aulas em que a gente vai falar sobre a nossa diferença de idade. É que assim, todo professor quando vai dar aula de algum gênero desses que circulam na internet, a gente acha que isso é super novidade, né? Então hoje eu vou dar para vocês uma aula sobre e-mail. E daí eu acho que e-mail é uma coisa assim super nova. E aí vocês falam, Dani, quem escreve e-mail hoje? Mas, assim como as cartas, que são as vovós dos e-mails, o e-mail ele ainda é cobrado, vez ou outra, numa prova, numa proposta de redação, em entrevistas de emprego, em provas de seleção e na escola também ainda é um gênero bastante cobrado para a gente falar sobre algum conteúdo, né? Muitos professores pedem assim, escreva um e-mail como se fosse personagem tal. Ele ainda é um gênero que, apesar de no dia a dia ele tá perdendo espaço para os seus netinhos, né? WhatsApp e afins, na escola ele ainda é um gênero bastante comum. E aí o que acontece? Exatamente por no dia a dia a gente não usar mais tanto esse gênero e-mail, muitos alunos não sabem direito como formalizar um e-mail, como pensar nesse gênero e-mail. Vamos pensar que assim, né? Como eu já falei para vocês, o e-mail nada mais é, que a nossa boa e velha cartinha. Então assim, antes de ver esse vídeo, caso você ainda não tenha visto o nosso vídeo sobre carta, dá uma olhada lá, né? A carta acaba sendo um gênero presente, muito mais presente em muitos dos vestibulares, mas o e-mail nada mais é do que uma carta em formato eletrônico. Então assim, se a gente for pensar na estrutura desse e-mail, a estrutura de um e-mail não vai ser muito diferente da estrutura de uma carta. Se vocês forem lá na nossa aula de carta, vocês vão ver que eu tenho um desenho quase igual a esse. Por quê? Porque a estrutura é muito parecida, a estrutura é quase a mesma, tá? Que é um vocativo, o corpo do texto, a saudação e a assinatura. Já vou explicar para vocês isso. Mas antes, se a gente for comparar, a gente já percebe que tem uma única diferença na estrutura. Ali no que a gente chama de elementos pré-textuais, eu preciso colocar a data e o local. De maneira geral, no e-mail a gente não utiliza isso, tá? Por quê? Porque o local ele passa a não ser tão relevante e a data, o próprio meio de circulação já vai apresentar para quem for receber, né? Quando você recebe ou manda um e-mail, tá ali, né? Data, hora, minuto, segundo, milésimo que você mandou. Tá tudo ali, todas as informações sobre o momento do envio já estão ali, então você não precisa colocar isso no corpo do teu e-mail, que era algo que lá na carta, né? Na nossa vovozinha de e-mail, a dona carta, lá a gente precisava colocar. Isso é interessante de pensar, tá? Porque hoje os e-mails, eles têm valor legal. Então, muitas vezes vocês vão usar um e-mail com essa estrutura que eu vou passar para vocês hoje para formalizar alguma coisa. Fazer algum pedido para um órgão público, fazer algum pedido. É comum, assim, deu treta na inscrição de alguma prova. Mande um e-mail com cópia do seu RG, sei lá, o nome do RG saiu errado. Manda um e-mail para tal lugar. É comum que o e-mail seja utilizado como essa formalização de algumas questões. Bem ou mal, mesmo que não de maneira tão cotidiana, a gente ainda utiliza o e-mail para muitos elementos, sobretudo nessa forma de formalização de algumas questões, né? Aqueles documentos que antes a gente tinha que ir num lugar para assinar, muitas vezes hoje eles já foram substituídos por um e-mail. Ok, Dani, e daí como é que a gente vai escrever esse negócio então? De maneira geral, gente, assim como a dona carta, o e-mail vai ser dividido em 3 partes. O que a gente chama de elementos pré-textuais, o texto propriamente dito e os elementos pós-textuais. Quando a gente fala de elementos pré-textuais, a gente está falando aqui só de vocativo. O que é esse vocativo? Esse vocativo, ele é um chamamento, certo? Ou seja, é como você traz o seu leitor para você. Então aqui, tá escrevendo um e-mail para mim, Dani, vírgula. Ou então, professora Dani, né? Ou
você vai me chamar. Aqui é onde a gente coloca, então, aquele elemento para chamar o nosso leitor. De maneira geral, sobretudo, se o meu e-mail tiver um grau de formalização um pouco maior, é importante que eu junte a esse vocativo algum pronome de tratamento, tá? Gente, pronome de tratamento é bem importante para a gente pensar, tanto nos e-mails, tanto nas cartas, em qualquer tipo de correspondência, tá? Então, assim, não sabe o que é pronome de tratamento? São aqueles pronomes assim, senhora, senhor, excelentíssima senhora, fulana de tal. Os pronomes de tratamento vão depender do grau de formalidade. Qualquer coisa a gente joga aí no Google, que é fácil de achar várias tabelinhas com pronomes de tratamento. Deem uma olhada ali nos principais, nos mais comuns, porque a depender do grau de formalidade, vocês vão precisar utilizar um pronome de tratamento, tá? Junto aqui com o vocativo. Então, assim, excelentíssima senhora Daniela, eu. Já o corpo do texto vai depender muito do que a proposta da tua produção de texto vai pedir. Se ela vai pedir um e-mail solicitando, você vai lidar com um corpo de texto que solicite a quem você chamou aqui no vocativo. Se é um e-mail pessoal, você vai lidar com os elementos que você quer falar para alguém que é próximo de você. Então, de maneira geral, gente, o corpo do texto não tem uma estrutura bem marcada, tá? O número de parágrafos não é definido, vai ser definido conforme o conteúdo do texto. O número de linhas também não é definido, vai depender muito do que a proposta de produção textual te traz. Então, assim, o corpo do texto do e-mail, ele acaba sendo mais livre. O que vai definir o corpo do texto? Assim como a carta, tudo que vem nesse corpo do texto é definido por quem escreve e quem recebe esse e-mail, né? Quem emite o e-mail, o meu emissor ou o meu remetente, vejam que é o mesmo termo que a gente utilizava na carta, né? Remetente. E quem recebe, o meu receptor ou o meu destinatário. E vejam, é importante definir quem são esses personagens, porque assim, se esse personagem, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho uma mocinha, eu, e um moço careca. Meu irmão me mandando um e-mail, tá? Meu irmão é careca, então vai ser meu irmão. Meu irmão me mandando um e-mail, tá? Ele vai ter todo esse corpo de e-mail pensado com muita tranquilidade e com assuntos, em boa medida, muito simples. Por quê? Porque ele tá mandando um e-mail para alguém que é próximo, né? Para a irmã dele. Agora, tá lá o meu irmão e essa moça não sou eu. Essa moça é a dona da empresa que meu irmão trabalha, tá? Então, ele vai lidar de outra forma. E percebe, tá? Sei lá, para a dona da empresa ele vai pedir coisas que eu espero que ele não peça para mim, né? O próprio conteúdo do texto é definido por quem está escrevendo, quem vai receber e qual que é a função desse texto. De maneira geral, a gente fala isso para todos os gêneros, né? Antes de pensar em qualquer gênero textual, pense assim, quem está escrevendo, quem vai receber, qual que é a finalidade desse texto. Isso tudo que no fim das contas vai definir o que vem no corpo do teu texto. Fechado? E depois a gente tem no e-mail, assim como na carta, elementos pós-textuais, ou seja, elementos que vêm depois do texto. Esses elementos pós-textuais são saudação. É comum que, assim como na carta, o e-mail tenha como saudação atenciosamente, grato pela atenção, uma saudação, uma forma de despedida do teu destinatário, tá? E por fim, a assinatura. Lembrando que em provas oficiais, caso alguma prova de vestibular peça alguma escrita de e-mail, em provas oficiais normalmente eles te dão a assinatura, porque ela precisa ser genérica, você não pode se identificar, mas se for uma produção textual aí da escola, se o teu professor ou professora não te deu a assinatura, né, genérica, então assim, escreva uma carta como se fosse o Drummond, Carlos Drummond, ou como se fosse Machado de Assis. Ou se ela não te deu alguma assinatura do tipo, escreva como se fosse um professor, escreva como se fosse um advogado, que vai ter essa assinatura genérica para você colocar e assinar como
professor, você pode, nos casos de produção textual de escola, colocar o seu nome mesmo, tá? Em provas oficiais, em provas de exame, a gente, de maneira geral, não se identifica e aí só tem que cuidar com essa assinatura aqui para ela ser genérica. Fechado, gente? Eu espero que com essa aula vocês tenham percebido que o e-mail não é só aquele negócio que serve pra gente fazer conta nas redes sociais, né? Que eles nos obrigam a fazer um e-mail, uma conta de e-mail para poder se cadastrar nas redes sociais, mas que ele tem também uma outra função, que é uma função comunicativa que ganhou aí esse lugar que por muito tempo foi da sua vovó, a carta. Não esquece também de curtir o vídeo, se inscrever no canal e lá no nosso site, porque lá tem um monte de aula escrita, simulado, um monte de material para você seguir estudando e fica sempre aqui com a gente porque eu te espero na próxima aula.